E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V Black. E hoje eu trago para vocês a 19ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Nanatsu. E eu não vou mandar salve nesse vídeo, já que eu mandei salve no outro vídeo, e se eu mandar nesse também, vai ficar basicamente a mesma coisa. Mas bom, vamos ao que interessa. Direto pro vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 19. Nossa história continua quando eu havia acabado de preparar o café para os pecados, enquanto que pensava na proposta dos Eldris. E depois de alguns minutos, os pecados acordavam e vão comer. Mas assim que o King coloca as mãos na comida, ele na hora fica me olhando com uma cara séria. E logo em seguida todos ficam me olhando com a mesma cara que o King, e o Meliodas diz que estava acontecendo algo de errado comigo. E eu pergunto o porquê dele achar isso. E ele diz que é porque eu estava com uma cara de preocupado, e que eu não reclamei do King ter colocado as mãos na comida, sem antes as lavar. Então eu digo a todos que eu tinha algo muito importante para os contar. Então eles me perguntam o que eu queria contar a eles. E eu digo que os Eldris pediu a minha ajuda para se tornar o rei demônio, e que eu havia aceitado ajudar. E na hora, os pecados ficam dizendo que eu fui muito idiota por querer ajudar os Eldris. Mas aí eu explico a eles que assim que os Eldris se tornar o rei demônio, ele iria fazer com que os demônios parassem de atacar os seres humanos e os demais clãs. Eu só não falei a parte do selo do clã das maldições. E após algumas horas explicando, o Meliodas diz que ele vai ajudar os Eldris também. E os pecados dizem que também vão ajudar. Então nós esperamos ficar de noite. E fomos até o lago onde o rei demônio iria aparecer. E chegando lá, os pecados viram que todos os 10 mandamentos estavam ali também. Porém, os pecados e os mandamentos estavam se encarando. Então eu digo a eles para tentarem conversar entre si, já que eles teriam que lutar juntos. Lembrando que o Escanor está em lua de mel com a Rosa. A Merlin ficou no castelo do rei Arthur. E o Fraldrin não estava entre os 10 mandamentos, já que eu havia o matado. Mas os Eldris guardou o mandamento dele. Então os pecados se aproximam dos mandamentos. E logo começa um diálogo, do qual aos poucos foi virando uma conversa mais amigável. Mas todo esse clima foi cortado por um imenso terremoto que começou no lago. Então os Eldris disse que a hora de lutar chegou. E todos se puseram em pose de combate. Então surge um portal no meio do lago. E de dentro dele sai o rei demônio, em sua forma gigante. E logo ele fala: pelo visto todos os meus filhos me traíram, juntamente com meus melhores guerreiros. Pois bem, agora eu irei matar todos vocês. Mas assim que ele deu o primeiro passo, eu usei um feitiço no rei demônio, que fez com que a principal habilidade dele fosse invertida. Já que o principal poder mágico do rei demônio se chama o governante, que faz com que todos os ataques físicos e mágicos sejam convertidos em vitalidade. Mas já que eu inverti essa habilidade, agora ele vai receber 2 vezes mais os danos do que o normal. Então o rei demônio diz: maldito Black. Mas assim que ele iria falar mais alguma coisa, o Ban dá um soco poderoso no meio do peito do rei demônio, que fez ele ir um pouco para trás. E logo em seguida, o Galand e a Diane dão um golpe poderoso em cada perna do rei demônio, fazendo ele perder o equilíbrio e quase cair. E em seguida o Meliodas usa os 1000 cortes divinos para cortar o braço que o rei demônio segurava a espada. E a DRL deu um combo star no rei, fazendo ele cair no chão. E o Monspier lança um pássaro do purgatório na cara do rei, que fez ele ficar sem enxergar nada. E logo, King e Gloxinia usam as suas lanças para fazer um ataque poderoso em conjunto, do qual fez a armadura do rei demônio ficar rachada. E os mandamentos utilizam armas de escuridão para destruir por completo a armadura do rei demônio. E logo Broly usa o seu poder de manipulação da terra, para fazer com que uma enorme coluna de terra perfurasse o rei demônio. E por fim, os pecados e os mandamentos usam seus ataques mais poderosos contra o rei demônio.
fazendo com que o rei demônio ficasse à beira da morte. Então eu digo aos Eldris que o rei demônio teria que entrar no corpo dele, já que se ele quisesse o poder do rei, o rei demônio teria que ser morto dentro do corpo dos Eldris. Pois, assim que o rei morrer, o poder dele vai ficar contido no corpo dos Eldris. Então os Eldris se aproximam do rei demônio. E na hora, o rei demônio entra no corpo dos Eldris. Mas com a ajuda do Golter, eu entro na mente dos Eldris. E lá estava o rei demônio, todo machucado. Então os Eldris diz que agora o rei demônio iria morrer, para dar início a uma nova era de paz. E o rei demônio disse: malditos traidores. E quando ele iria falar mais alguma coisa, eu e os Eldris demos uma verdadeira surra nele. E por fim, os Eldris matou o rei demônio cortando a sua cabeça. E quando a alma do rei demônio estava saindo do corpo dos Eldris, os Eldris pegou a alma do rei, e logo em seguida a devorou. Assim, os Eldris virou um novo rei demônio. Então eu dou um abraço nos Eldris, e digo que ele será um ótimo rei. E logo nós voltamos ao mundo real. E lá, os mandamentos estavam perguntando se os Eldris estava bem, já que ele havia mudado de aparência. E os Eldris diz que ele estava bem, e que essa nova aparência é a forma de rei demônio dele. Então o Meliodas diz: parabéns, irmãozinho. Você se tornou o rei demônio. Então os Eldris diz que a partir de hoje, os demônios de mais alto nível poderiam conviver com os humanos. E não poderiam mais devorar as almas deles, já que os demônios não precisam necessariamente devorar almas. Então os mandamentos concordam. E depois disso, todos foram para o bar do Meliodas. E pela primeira vez na história, os mandamentos e os pecados estavam comemorando juntos, enquanto que bebiam muita cerveja. E em um certo momento, eu coloquei uma espécie de maldição nos mandamentos, que fazia com que eles pudessem controlar os efeitos dos mandamentos, podendo ativar ou desativar os mandamentos. Porém, eles não conseguiriam mais devorar almas. Então os mandamentos me agradecem. E eu pergunto aos Eldris: onde estava o selo do clã das maldições? E os Eldris diz o local do selo estava. E após tudo isso, os mandamentos se despedem dos pecados. E alguns deles voltam para o purgatório. Já outros, como Adriel e o Monspier, recolheram ficar vivendo entre os humanos. Mas assim que eles iriam sair do bar, o Monspier diz que queria dizer algo para Adriel. E ela diz que também tinha algo a dizer para o Monspier. Então eles dizem ao mesmo tempo: eu te amo. E nessa hora, o Meliodas diz: Black, parece que você vai fazer outro casamento. Então eu pergunto ao Monspier e a Adriel se eles queriam que eu fizesse o casamento deles. E eles dizem que os inscritos é quem vão decidir se eu faço ou não o casamento deles. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Tenha um ótimo dia. E até amanhã, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.